claro que a imprensa que resistiu à ditadura é de uma relevância ímpar. Agora, não concordo que a imprensa tenha deixado de exercitar esse seu papel de fiscalizar, não. Às vezes, inclusive, os ouvintes, os leitores, os próprios telespectadores, têm a impressão de que, meu Deus, como o mundo está horrível, é muito escândalo, é toda semana. Esses escândalos vêm à tona, boa parte, ou a maior parte deles, por intermédio da imprensa. Então, ela está exercendo o seu papel, que é de fiscalizar, de ir atrás do que está mal feito, do que está encoberto. Esse é o papel do jornalismo. Agora, sobre o que se persegue? É claro que assim, isenção, a gente persegue a isenção, a gente persegue a acurácia. Isso não quer dizer que a gente não erre, né? É claro que a gente erra, e quando erra, o mais importante é reconhecer esse erro o mais rapidamente possível, porque seria desleal com os ouvintes que a gente sentasse em cima do erro e fingisse que ele não tivesse acontecido. Agora, não existe assim, se você dizer, existe alguém absolutamente imparcial? Ninguém é absolutamente imparcial, porque todo mundo tem a sua formação, as suas crenças. Agora, você ter opiniões formadas sobre as coisas não quer dizer que isso, e o que não pode é o jornalista deixar que essas suas convicções contaminem a apuração dele. Aí sim haverá um conflito de interesse. E é claro, não estou dizendo que é fácil. Essa, para mim, é profissão. Olha, eu tenho 30 anos de jornalismo, eu gosto mais da profissão hoje em dia do que quando eu me formei. Acho que é uma profissão fascinante. Sempre quando eu vou falar com o estudante, eu digo, olha, é a melhor profissão do mundo. Cada dia você pega carona na vida de uma pessoa, olha que coisa maravilhosa. Se você fosse ator, tinha que estudar o papel para encarnar o outro. Como jornalista, não. Um dia você está falando com um político, no outro você está subindo o morro, no outro você está fazendo uma matéria de arte. É tão rico e é uma possibilidade tão grande de aprender que não se esgota nunca. Então você tem que ter, mas você não pode perder de vista isso. Você não pode sair da redação já achando um monte de coisas. Você tem que ter um olhar de estrangeiro, de quem está vendo aquilo pela primeira vez. Eu não sou muito partidário dessas palavras de isenção, imparcialidade. Eu prefiro a palavra correção. Se você for correto e ético, você vai cumprir as regras básicas de todo jornalista, que é ouvir os dois lados, procurar contextualizar, dar voz a todo mundo, aceitar críticas. Então, em vez de imparcialidade, isenção, que são muito difíceis de serem colocadas em prática, eu acho que o profissional deve se agarrar à tese do correto, a essa palavrinha correto. E com relação à marcha, eu acho uma decisão muito minha, como gerente-chefe da sucursal, de não apoiar, de divulgar muito. Eu coloquei no Twitter da CBN Brasília, porque eu acho que o Brasília deu um exemplo em nível nacional de o início de uma retomada de mobilizações populares apartidárias. Inclusive, os organizadores colocaram muito isso, não queremos partidos políticos. E eu acho que a imprensa teve um papel fundamental também para o sucesso da marcha, não só a CBN, porque são bandeiras que estão na mídia eletrônica ou impressa há alguns anos, como o fim do voto secreto e a própria lei da ficha limpa. Eu acho que são bandeiras que uma pessoa correta deve sim abraçar. E só lembrando, vou passar lá a palavra, mas só lembrando que Brasília, gente, os políticos acabaram com o aniversário de 50 anos de Brasília. O povo daqui fica furioso, é claro, com toda razão, porque que paulistas, cariocas, mineiros vão achar que Brasília é o que está acontecendo, entendeu, de escândalo? Acho que é super importante e dá para entender que a força maior desse movimento tenha acontecido aqui. É de bater palmas, a gente apoia mesmo. Eu fiz faculdade em algum momento lá do século passado e a gente estudava, tudo estanque, e ainda os currículos ainda são, né? As pessoas falam assim, mas se eu quiser ser repórter de TV, mas se eu quiser ser do impresso, não é, tudo junto, misturado, cada vez mais, né? Então, como é que você vai se preparar? Lendo muito, você tem que saber escrever, você tem que estar atento. As pessoas hoje em dia na CBN, os repórteres saem com o celular, fotografam, fazem filme, a gente bota no site. Então, esse exercício de que as coisas são muito mais ricas
E isso não é porque o patrão vai explorar, é tudo, como diz um amigo meu, para garantir sua alta empregabilidade. É porque as coisas acontecem, a gente faz isso, né? Cada garotada, o garoto, menino de 18, 19, ele vai postar aquilo no Facebook, vai botar a foto dele. Cada vez mais a gente transporta para a mídia toda essa dinâmica que existe também na vida pessoal das pessoas. E o manual é também o seguinte: como é que se pretende uma rádio para funcionar? Né? Quando essa coisa do compromisso, eu acho que também para os estudantes. O capítulo, por exemplo, que fala de futebol, a CBN, nenhum jornalista faz testemunhal, que é uma prática ainda vigente em rádios. Né? Chega lá e fala assim: estamos aqui 4-2 e tome o comprimido Gão, que vai fazer bem para a sua dor de cabeça e sei lá o quê. A gente leva isso muito a sério, né? Não misturar os canais. Se você está cobrindo, se você está no papel de jornalista, você não pode estar fazendo propaganda, porque em algum momento isso pode se configurar um conflito de interesse. Então acho que todo amarrar tudo isso é o resultado de muitas discussões, de coisas que a gente, às vezes eu falo assim: o que todo mundo acha? Para a gente chegar a um consenso, às vezes assim, né? Pode ser desse, a gente vai dar plantão, ontem mesmo, a gente vai dar plantão da saída do Orlando? Não, há 2 dias que ele está para sair, não vale plantão, não é uma novidade. Aí hoje vamos dar plantão do Aldo Rebelo assumir? Não, porque já está desde de amanhã. Quer dizer, então é muito dinâmica, a gente está o tempo todo com rádio, com e-mail, com telefone, falando o tempo inteiro. É para emprestar essa dinâmica da redação, que os capítulos, inclusive, acabaram sendo sobre o site, como é que a gente trabalha o site, como é que a gente faz matéria especial, como é que a gente faz cobertura especial, como é que a gente faz é como se abrisse a portinha e dizer: olha, funciona assim aqui dentro. E é bacana, a gente se diverte, a gente trabalha muito, mas a gente também se diverte bastante. Eu acho que é, sobretudo, um ato de coragem. O Ruth foi muito feliz, né? Se ela faltar com seus compromissos, ela, no caso, a CBN, o ouvinte poderá reclamar, não é pouca coisa. Vocês já reclamam muito sem o manual. Agora imagine com o manual. Mas eu acho legal isso. Eu tenho uma postura no rádio de muita humildade. Eu sempre procuro manter essa humildade. De aceitar erros que nós erramos muito. O improviso é uma arte. Né? Eu sempre... E é uma lição também para essa garotada que está chegando. Tem informação, lê muito, tem um texto impecável. Acabar com essa história, de fato, eu vou repetir isso, de que profissional de rádio não precisa ter texto bom. O profissional de rádio talvez seja o que mais precise de texto, porque ele tem que improvisar bem, depois ir para a redação e fechar a matéria. E, sobretudo, eu acho que essa garotada que está vindo para o mercado, ela vai ter muito mais facilidade do que nós estamos tendo, porque nós já estamos no mercado, estamos sendo atropelados pelas inovações tecnológicas. Eu fui fazer uma viagem recentemente a convite do Banco Santander, fui para Madrid. Eu levei o laptop, passei as minhas gravações pelo computador e passei uma matéria montada pelo computador. Eu sou do tempo em que viajava para cobrir Fernando Henrique. Eu falava em Nova York de um orelhão e tinha que expulsar o cara que estava falando, mas pedir pelo amor de Deus, em inglês macarrônico, eu tinha que entrar na hora certa do jornal. Hoje você tem celular, então essa moçada que está vindo vai ter muito mais facilidade, mas o que me preocupa muito, professor Henrique, é o nível do texto. Eu acho que é o grande desafio essa moçada vir mais preparada para o mercado com um bom texto. Para isso tem que ter muita leitura. Até porque tecnologia é ótima, é uma ferramenta a nosso favor. Gente, eu sou mais velha que o Estevam, e a gente escrevia com máquina de escrever. Que coisa mais isso? Quando você escrevia, estava acabando a lauda, aí a ideia aparecia para fazer uma abertura muito melhor. Já estava na hora. Hoje em dia você move o bloco e a sua matéria fica muito melhor. Então a tecnologia é aliada. Agora, não substitui conteúdo, né? Se você não tiver o que falar, se isso não for bem, não tiver bem escrito, bem explicado, vai se perder. Você tem sempre que ter em mente que se a pessoa está passando para você, está dando de mão beijada para você a informação, ela tem interesse nessa informação. Ou para prejudicar o outro lado, ou para beneficiar a si própria, ou a legenda a qual ela pertença. Você tem que ter essa visão crítica. Mas a experiência é tudo. Né? Ontem nós tivemos a confirmação de um cara que não ia mentir. De um cara que eu convivo com ele há anos.
Então, é uma fonte fidedigna. Esse termo é manjadíssimo, mas ontem o cara que nos passou é uma fonte fidedigna. Então, é o seu juízo de valor, a sua experiência e o seu olhar crítico, principalmente na política. Se alguém do PCdoB te passa uma informação, com certeza pode estabilizar o PT, ou vice-versa. Se o Tucano te passa a informação, com o tempo você vai aprendendo a lidar com esse jogo de interesse, né? Que a política nada mais é que um grande jogo de interesse. E olha só, e não é só em política, no esporte é a mesma coisa. O repórter esportivo vai lá, o dirigente, o empresário que quer plantar uma informação sobre o jogador. Você tem que filtrar, você tem que desconfiar, você tem que checar. E é claro que com o tempo você vai descobrir pessoas nas quais pode confiar. Não são muitas, mas há. Acho que toda a equipe tem a dimensão da responsabilidade, por isso o zelo com a apuração, a transparência e a própria responsabilidade antes de irmos ao ar. Não é essa coisa do... Hoje você é muito pressionado pelas mídias eletrônicas, pela própria internet, em sair na frente, né? Ah, eu dei antes que a outra rádio, ou entrei antes que a agência O Globo. Melhor do que entrar antes, alguns segundos antes, é entrar com a informação correta. E se errarmos como erramos, a determinação é ter a humildade do respeito com o ouvinte para falar: erramos sim, pedimos desculpas, a informação correta é essa. Eu acho que isso, essa humildade, essa transparência acabam gerando essa credibilidade. E a internet fica toda, eu chamo assim, o pessoal com o dedo nervoso. A equipe do site fica assim, mas já está ali, já está dando. Eu falo assim, mas calma, ainda não checamos. Então, às vezes, você tem que segurar mesmo a sua ansiedade, porque pode não ser exatamente isso. Pode ser, né, há casos de pessoas que apareceram mortas no site da internet, depois ressuscita. É complicado, né? E no site, no rádio, aquilo ali foi. Já teve um monte de gente, a audiência no rádio, ela vai mudando ao longo do dia. Então você ouviu, entrou num túnel, saiu, achou que a pessoa morreu, já saiu passando adiante, que nem o professor, segundo a CBN, aconteceu tal coisa. Aí se você não retificar muito rapidamente, aquilo se propaga. Na prática, embora hoje em dia o nosso estágio seja aberto para qualquer estudante, a gente acaba selecionando estudantes de jornalismo. Eventualmente até acaba passando um ou outro, mas na dinâmica acaba ficando jornalismo. Porque os bons cursos, acho que a não obrigatoriedade do diploma, ela não é ruim para os bons cursos. Talvez possa ser impactante porque dá a impressão de que o mercado enxugou. Agora, o jornalismo, como qualquer outra atividade, você precisa dominar uma série de ferramentas, né? Se você vai para a rua, você não pode ser uma testemunha incauta que tem um treinamento, você tem que entrevistar, você chegou num crime, ou num acidente, você tem que entrevistar as pessoas envolvidas, você tem que entrevistar a autoridade policial. Tudo isso é uma técnica que se aprende em boas escolas. Então, assim, na prática, é claro que isso criou uma certa complicação, e o mais maluco é que é o seguinte: o diploma não é obrigatório, mas as empresas, a pessoa precisa ter um registro, o DRT. Então, quer dizer, criou uma situação que deixa os RHs de cabelo em pé, né? Na prática, assim, não somos, institucionalmente, a gente não acha que o diploma seja indispensável. Temos entre nós profissionais. Juca Kfouri não é jornalista, é sociólogo. O Sardenberg, se eu não me engano, fez direito ou filosofia. Então, não quer dizer que obrigatoriamente você tem que fazer um curso de jornalismo. Mas fazendo um bom curso de jornalismo, você vai estar muito mais bem apetrechado para exercer essa profissão com os olhos atentos e treinados que você deve ter. Só complementando, eu seleciono para estágio todo fim de ano. E na última seleção, por exemplo, já com a abertura para quaisquer cursos, tinham 12 finalistas, dos quais apenas um que não estava cursando jornalismo. Então há uma seleção natural, porque quem está cursando jornalismo, teoricamente, tem mais bagagem, tem um texto melhor e vai se dar melhor no afunilamento ali. Tem que fazer uma boa redação, tem que simular uma entrevista, tem que simular uma matéria. A prova de estágio é tão difícil que eu costumo dizer que a gente não passaria, né? Pois é.